Zip Zap! Oferecimento Univiçosa, a maior faculdade particular da região. Do alto das montanhas de Minas, levando a informação, a cultura e a arte mineira para você, através da TV Viçosa e da TV Lafayette. Atenção, Vale das Vertentes, Zona da Mata de Minas Gerais, o Zip Zap está com você. TV Viçosa e TV Lafayette. Zip Zap! O nosso ponto de partida é daqui da Secretaria de Turismo de Ouro Preto, também Casa Tomás Antônio Gonzaga, inconfidente e poeta, aquele das cartas chilenas que escreveu junto com Cláudio Alvarenga. Bom, nós vamos saber mais dessa história com o Genivaldo Santos Florentino, que é guia turístico aqui em Ouro Preto, faz parte dessa estrutura municipal aqui, participa, trabalha aqui nessa estrutura que dá suporte ao turismo aqui em Ouro Preto. Bom, Genivaldo, a cidade é muito rica de história, a gente já começa numa casa do inconfidente Tomás Antônio Gonzaga. Vamos falar um pouquinho então desse poeta, esse inconfidente. No século XVIII, na região nossa, que é uma região de ouro, onde a coroa queria um determinado valor de ouro, seria em torno de 1.500 quilos, e não estava conseguindo. Com isto, vão cobrar os impostos do povo, que seria o quinto ou até mais do que o quinto. Só que naquele período, quando eles exigem essas cobranças de altos impostos do povo, quem tinha mais tinha que pagar mais, e quem tem menos, paga menos. Quem tem mais é os inconfidentes. Era eles que eram donos de escravos, de minas, né, inclusive os políticos do período. Essa casa ela foi muito importante nesse período, porque aqui funcionou a Casa da Ouvidoria. Tomás Antônio Gonzaga, durante 6 anos, ocupou esse cargo. O ouvidor seria um cargo importante, político, vamos dizer assim, naquele período, ele só perdia para o militar e para o governador. Né? Então, o Tomás Antônio Gonzaga tinha muito conhecimento e tinha contato também com outros poetas e também confidentes que estavam nessa região. Olha, então a Inconfidência, na verdade, foi feita pela classe média alta e os ricos. Porque quando você compara Inconfidência Mineira com a Inconfidência Baiana, na Baiana morre muito povo e na Inconfidência Mineira morre um. E o movimento foi inspirado também na Revolução Francesa, né? Isso, é porque está muito dentro da elite, né, colonial, né, devido à cobrança de impostos e à riqueza da região. O Joaquim Silvério, que era o camarada que recebia esse dinheiro, não é isso? É mais ou menos a história, não é por aí? Não, o Silvério dos Reis, ele era contratador, como era também o João Rodrigues de Macedo. Na política do período colonial, eles tiram todo o poder do Silvério dos Reis nas arrecadações. Com isso ele perde e fica muito endividado. Então resta a ele, hoje nós chamamos de delação premiada, ir até o vice-governador e falar para ele, seus amigos que bebe, que conversa, que fala disso e daquilo, estão tramando contra a coroa. Então, a partir desse momento, ele ainda fala, lembre-se que eu vim primeiro e falei, né, sobre o que está acontecendo. Genivaldo, e como é que Tiradentes entra nessa história? O Tiradentes, por exemplo, que era um homem do povo, primeiro ele era dentista prático, era ele que tinha acesso ao povo. É ele que conseguia atrair multidões, porque ele fazia algo que era necessário ao povo. Era ele que conhecia os caminhos. Né? A gente tem, por exemplo, alguns documentos que são mapas e também despesa dele quando ele fazia viagens para o Rio de Janeiro, levando alguma mercadoria ou trazendo alguma coisa. E Tiradentes, além de fazer parte desse movimento, ele teve várias outras funções, inclusive políticas, naquele período. E era uma pessoa que tinha ideal, queria fazer, mas no final da história ele acabou pagando por todos, sendo condenado à forca, né? Interessante que a condenação é morte natural, que primeiro ele vai ser enforcado e depois ele é esquartejado. E aí fica na nossa história, né, como ele que era a pessoa que tinha toda a culpa que ocorreu nesse movimento. Depois da morte e da sua cabeça exposta em porte de ignominia, que é uma praça pública, eles vão queimar e salgar a casa dele.
e todos os parentes, alguém que tivesse ligação com ele, os bens eram confiscados, as casas, tudo que a pessoa tivesse, ela perdia. Por isso também que na nossa história é difícil a gente encontrar aqueles que são parentes desse povo, porque na época você tinha que esconder, senão você tinha as coisas todas presa, perdia tudo que você tinha. Bem, Genivaldo, vamos conhecer mais então sobre a história de Vila Rica, hoje Ouro Preto, e também essa riqueza que prosperou essa cidade e também trouxe tanta tristeza. Bom, parece que essa região aqui era uma região de exploração de ouro, né? Essa região ao fundo é a Serra do Ouro Preto. A serra, que nós chamamos de Serra do Ouro Preto, ela é muito importante em se tratando do ciclo da mineração em Vila Rica, século XVIII. A serra, ela tem as vertentes do Rio das Velhas, que vai no sentido Belo Horizonte, e do Rio Doce, que é onde a gente pode observar agora todas essas tragédias, esses problemas ambientais causados, né, pelas lamas da mineração da atualidade. No século XVIII, quando aqui estiveram e tiraram mais de 600 toneladas de ouro, quantidade de ouro que a Europa demorou 1000 anos para conseguir. Então mostra que a nossa região é uma região muito rica e ela também é situada no quadrilátero ferrífero, que é esse quadrado em Minas, que é muito rico em minério, gemas, né? E a gente pode ver por essa tragédia a importância dessa mineração em Minas e da sobrevivência, inclusive, de Minas Gerais por essa riqueza. Olha, é por isso que a gente também está passando por aqui para mostrar que além dessa riqueza da mineração, a riqueza do turismo. Então acho que agora nós temos que exaltar essa riqueza do turismo, que as pessoas venham conhecer a nossa história, porque aqui é a história em céu aberto, isso aqui é realmente um patrimônio da humanidade, e a gente também trazer para o povo de Minas Gerais, o povo especialmente dessa região, um pouco de conforto e valorização dessa cultura, né? O interessante dessa cidade, que é uma das mais importantes do mundo, por ser preservada, porque você está na sala de aula estudando, vai falar de Vila Rica, vai falar do ouro, vai falar de barroco, vai falar de arquitetura. E Ouro Preto é uma das poucas cidades em Minas que, apesar da gente ter a destruição do patrimônio, ela ainda preserva um grande acervo que retrata bem o que foi esse auge de riqueza que houve aqui há 300 anos atrás. Nós temos um caminho-tronco que vem de um bairro que chamamos Cabeça até o bairro Padre Faria, onde nós podemos ter, além da nossa arquitetura, podemos ter muitos símbolos que retratam as personalidades ou as cabeças pensantes que passaram por aqui no período colonial. Bom, desse ouro que nós estávamos comentando aqui agora, com relação a essa serra que nós estamos vendo aqui na nossa frente, inclusive com muitas casas, né, construídas aqui hoje no meio da mata, mas antigamente não era essa mata, porque já estava todo mexido para a mineração. Inclusive nós temos uma casinha ali, que a gente chama no detalhe ali, que é do pintor, né, o Sclia, Carlos Sclia, né? O Sclia morou um tempo em Ouro Preto, pintou, fez várias obras aqui, né? E depois ele veio a falecer. Então hoje a gente tem como referência somente a casa que pertenceu a ele. Mas aquela região, como a gente está falando, a gente está misturando aqui, fazendo todo um passeio por Ouro Preto, a parte curiosa, a parte histórica, e contando para você aí que deve vir a Ouro Preto para conhecer de perto realmente esse monumento maravilhoso. Bom, ô Genivaldo, mas vamos falar então, essa região aqui que foi minerada, que a gente está vendo na nossa frente aqui, contar um pouco dessa história, como é que era isso no passado? Podem observar que a cidade é como se fosse uma panela. Esse entorno era minas aberta, porque no primeiro momento o ouro era fácil, você catava como um grão de arroz em leito de rio. Mas de onde vem esse ouro? Vem das montanhas. Com isto, vai ter uma grande riqueza do negro, que de negro a gente só vê em museus peças de tortura. Você não vê nada de conhecimento ou de riqueza ou coisa boa que foi feita pelo negro. Mas nessa serra existem os aquedutos, existe a forma do transporte de água, como que eles captavam essa água, porque a mineração tem que ter água. E se não fosse a escravidão, não teria como tirar tanto ouro, essa quantidade toda de ouro que eles retiraram nessa serra. Além da mão de obra, eles também trouxeram conhecimento. Trouxeram conhecimento, porque nós vamos ter minas que têm quilômetros de galerias.
Quando você entra lá dentro, tem lugares que é baixo, você nem consegue andar direito. Isso mostra que também um outro grave problema que ocorre no período colonial com relação ao negro é a duração de vida. Porque entrando num buraco desse, vivendo o tempo todo nesses buracos, eles não tinham como ter uma vida longa. Alimentação precária. A alimentação era cachaça e cigarro. Então, é o que é barato. Uma galinha no período colonial custava 10 gramas de ouro, mais ou menos. Então, esse negro ele tinha duração de vida de 10, 15 anos. Primeiro, pelas baixas temperaturas enfrentadas dentro das minas. E também pela alimentação, que não era muito boa. Então, nossa cidade, eu sempre falo, ela é construída em cima de muito sangue. Porque mais de 500 mil almas negras foram mortas no período da mineração. Então, para a gente ter hoje esse belíssimo conjunto arquitetônico, essas igrejas barrocas, onde aparece a Aleijadinha Taíde e outros mais, a passagem da Inconfidência Mineira, para a gente ter tudo isto, teve que ter muito sangue. Foi esse sangue que fez com que essas pessoas viessem para cá. Porque tem aqueles que quer ter, e a maioria queria ter, nada de ser. Então essa cidade é construída nesse peso. Bom, legal, isso mesmo, gente. Então vocês estão vendo aí que o programa hoje promete muita história e muita imagem legal para você. Bom, daqui a pouquinho a gente volta para saber mais sobre o patrimônio arquitetônico de Ouro Preto. Vamos lá. Zip Zap! Bom, esse é o nosso 7º Simpac. Esse simpósio ele é muito importante porque ele mostra a produção que é realizada dentro da faculdade, né? Muitos alunos desenvolvem diversos trabalhos de extensão ou até mesmo de pesquisa aqui dentro e é a oportunidade deles mostrarem para a comunidade acadêmica e também para a comunidade externa o que eles produzem aqui dentro, de conhecimento ou de pesquisa ou até mesmo de extensão. O aluno poder desenvolver um pouco mais aquilo que ele aprende aqui. O Simpac tem como objetivo divulgar os trabalhos acadêmicos dos nossos estudantes para estimular na produção científica de cada estudante. E este ano em especial nós estamos com a participação de várias instituições de fora, isso engrandece o nosso evento e estimula cada vez mais os nossos estudantes, juntamente com seus mestres, na produção científica. Uma vez que os alunos apresentem os pôsteres, na nossa sessão, eles são avaliados, assim como aqueles que vão fazer a apresentação oral, e depois é feita uma premiação. E essa premiação, obviamente, já levando em consideração a desenvoltura ao explicar os trabalhos. E aí eu gostaria de dizer que o Simpac, normalmente, como ele é pensado um ano antes, ele não finda hoje, porque é um dia de efervescência. Começa às 7h30, vai até às 10h30 da noite. Na verdade, nós fazemos toda a avaliação dos trabalhos, os reavaliamos em que sentido? Pegamos, catalogamos as notas e verificamos aqueles que, obviamente, tiveram o maior mérito. Então, todos aqueles trabalhos que são produzidos ao longo do ano, obviamente, podem entrar no nosso simpósio de produção acadêmica, que nesse ano completa aí a 7ª edição. Nós temos uma revista dos anais do Simpac, que está na nossa página inicial, tem lá um link específico da revista, vocês podem clicar lá, que vai ter acesso aí a todos os trabalhos que já foram publicados. A partir do momento que a nossa revista dos anais do Simpac começar a ser indexada, nós percebemos que tem aumentado o fluxo de pessoas de outras instituições que vêm requerer trazer o trabalho para compor conosco aí. E a gente tem ficado feliz com isso, Esse ano nós tivemos 10 trabalhos, o FMG, o FV e o pessoal do IFET lá de Rio Pomba que trouxeram trabalhos. Então eu acho que quando a gente fala de ciência, nunca é demais, Na verdade, sempre tudo é de menos, porque o aprendizado não ocupa espaço, mas faz com que a gente possa ter uma crítica maior sobre todas as coisas. Isso é o mais importante. O trabalho nosso é um projeto sobre reciclagem que é desenvolvido aqui mesmo na Univiçosa. O nosso objetivo é pegar esse material aí que cada funcionário aqui da Univiçosa separa de reciclável e não reciclável, principalmente o reciclável, conseguir vender ele e com o dinheiro da arrecadação desse material reciclável, utilizar ele para estar ajudando alguma instituição daqui de Viçosa.
Toda quinta-feira a gente pega os papéis que a gente distribui para os funcionários. Nesses papéis contém os resultados de pesos que eles colocam de reciclável e não reciclável. Esse trabalho aqui é um trabalho de mapeamento da cobertura do solo para o município de Teoflotone. Com a identificação das áreas degradadas, da pastagem, dá para fazer um plano para reflorestamento dessas áreas e para preservação ambiental também das áreas que necessitam ser preservadas. Esse trabalho ele surgiu de uma disciplina do mestrado, trabalhando de gestão da operação. Basicamente é ver a empresa como uma série de processos de negócio que entregam valor ao cliente, melhorando assim a coordenação entre as áreas da empresa. Ou seja, uma empresa ela não vende mais do que ela pode produzir, ela não contrata mais do que ela pode suportar financeiramente. Nessa avaliação são considerados parâmetros de inovação dos trabalhos, a escrita, toda a formatação do trabalho e se o trabalho tem uma relevância para o meio científico e também para a sociedade de forma geral. Então, alguns trabalhos estão bem escritos, né? A maioria dos trabalhos eles foram desenvolvidos aqui pela Univiçosa. Então, são trabalhos que têm um caráter importante assim, para o meio científico e também para o desenvolvimento dos alunos. Esse meu trabalho de doutorado, eu trabalho com uma proteína extraída de couve-flor. E o objetivo deste trabalho aqui foi caracterizar essa proteína. Então, nesse trabalho, eu fiz isso. Mas o meu interesse nessa proteína é verificar o efeito imunoestimulatório. Eu e a Rita, nós sempre buscávamos ter a oportunidade de poder produzir artigos científicos, porque é importante, todo o conhecimento, ele vem da busca de perguntas que a gente às vezes não consegue sanar, de a gente fazer perguntas e não conseguir então buscar. E a gente via muito isso na UFV, e a Univiçosa estava com 4 anos de formação, estava se iniciando e não tinha isso, esses simpósios de produção acadêmica, e a gente tinha visto antes o SIC, que era o Simpósio de Iniciação Científica, e a gente queria muito poder trazer isso para a Univiçosa. E aí a gente começou com essa ideia e tentando desenvolver isso, e fomos atrás do Selber, que na época era o nosso gestor, e começamos tentar convencê-lo, né? Vamos fazer aqui, e assim o Selber viu que a gente não ia dar sossego e começou a conversar com outros professores, outros gestores, para ver o que poderia ser feito. Eu vejo esse impacto como uma forma muito positiva, porque abrange, né, vários lugares para a gente e, querendo ou não, a gente pode apresentar o projeto. Isso é bacana também para quem quer fazer mestrado, doutorado. Dá a oportunidade da gente pesquisar, da gente incentiva a gente mesmo a estudar. Oferecimento Univiçosa, a maior faculdade particular da região. Muito bem, continuamos o nosso programa aqui em Ouro Preto, falando sobre o turismo, e agora a gente vai falar sobre uma característica muito interessante dessa cidade, que é um patrimônio a céu aberto. Vou continuar conversando com o Genivaldo, que é guia turístico aqui em Ouro Preto e faz parte também da Secretaria de Turismo da cidade. Bom, Genivaldo, quem não pode entrar na igreja, quem não pode entrar no museu, porque às vezes vem numa segunda-feira e estão fechados esses locais, também tem muita coisa para ver aqui em Ouro Preto, que é o patrimônio arquitetônico, né? Que a gente andando pelas ruas a gente vê, né? Então, Ouro Preto é tombada patrimônio nacional desde a década de 30 e patrimônio mundial a partir de 1980, justamente por preservar um dos maiores conjuntos arquitetônicos do mundo, que é a arquitetura civil colonial portuguesa do século XVIII. E sem contar a relíquia de conhecimento que a gente observa nas construções quando a gente caminha pela cidade. E lembrando que por volta de 1720 o conhecimento era proibido e as pessoas elas tinham que entender as mensagens de símbolo que podem ser observadas pelas sacadas das casas e também das igrejas da cidade. Então, Ouro Preto é uma cidade que, em alguns momentos, você pode até fazer uma comparação dos 3 séculos, 18, 19 e 20.
A cidade, nós não podemos deixar de lembrar que foi capital de Minas, né, de 1720 até 1897. Por ter sido a capital de Minas, aí não precisa nem da gente discutir que cabeças pensantes, né, as pessoas queriam, por exemplo, infraestrutura, Força política a do local. força política local e as cabeças pensantes que vão estar aqui, né, nesse período. A capital, em 1897, ela vai para Belo Horizonte. Primeiro grau, segundo grau e formei no Cefet, 2006 e 2008. Guia Mas você regional. lê muito? Leio bastante, desde jovem, desde criança. Você sempre se interessou pela história? Sempre me interessei. Na verdade, jornaleiro, né? Andando para lá e para cá, rua, número. Aí quando alguém passava, via eu vendendo jornal e perguntava. Em vez de perguntar para o guia que estava na praça, perguntava para mim. Ô jornaleiro, onde que eu vejo tal coisa? Eu falei, você desce aqui, ali e tal, é um monumento. Aqui que é lá, é Casa dos Contos. Aí quer assinar na praça, não, museu, a estátua e tal. Mas e a história? Como é que a história entrou na sua vida, você contar a história para as pessoas? Então, mais uma paixão, é uma paixão. A gente começa novo, aí a gente vai pegando a grana e investindo mais livro. Cada hora alguém vai te dar uma ideia e fala assim, tem livro tal, você compra que vai te fortalecer. Então, aquela questão de... É como você estudar um idioma, você gostar do idioma. Então, ser morador e contar a história de Ouro Preto, para nós, é importante. Olha aí como é que você se vira com a questão do idioma. Eu falo espanhol, hablo espanhol. Aprendi na escola também. Estava estudando francês pela DOP daqui. São os projetos que ainda continuam. E o inglês? O inglês, não. Na verdade, a universidade nossa é francesa. Entendeu? Então, desde as famílias tradicionais, as pessoas estudam francês e o francês é de graça para a gente que é morador. Até para fazer vestibular, 50% de desconto para a gente que é morador. Zip Zap! Oferecimento Univiçosa, a maior faculdade particular da região. Zip Zap! Apesar do desastre que aconteceu com o rompimento da barragem de Bento Rodrigues em Mariana, Ouro Preto não foi impactado no turismo. A gente teve uma impactação, sim, na arrecadação, nos impostos, mas a questão do turismo não foi impactada. As pessoas continuam vindo a Ouro Preto, pois nada atrapalhou a questão de acesso, a questão dos hotéis, a questão dos atrativos culturais, históricos, ecológicos, ambientais. Ouro Preto, onde todo dia é histórico. Não só histórico pela cidade ter uma história nela conservada, mas histórico para você vir e fazer história, viver história, criar história, pensamentos, memórias, fotografias, filmagens. Pelos depoimentos que a gente tem dos turistas, Ouro Preto muda as pessoas, faz com que as pessoas sempre tenham aquele espaço guardado de um dia ter ido em Ouro Preto. Isso é importante vir conhecer isso. Zip Zap! Oferecimento Univiçosa, a maior faculdade particular da região. Bem, agora nós chegamos aqui na Mina do Veloso, vou conversar com a Nina, que está acompanhando aqui o pessoal que veio dos Estados Unidos e também está conhecendo aqui a história de Minas Gerais e a história do Brasil. E eles estão entendendo essa história, que realmente é uma história de colonização. Sim. O meu marido, ele estava lendo sobre o Ouro Preto e tudo, e as crianças só estão gostando porque, né, é aventura para elas. Sim. E vamos ver. Podemos gravar? Pode Então, gravar. Vamos lá, vamos passear na Mina do Veloso, vamos lá. A Mina é um processo de um projeto que começou, na verdade, em 2006, de mapear e recontextualizar, né, as minas de ouro do século XVIII que existem no município de Ouro Preto e que não foram tratadas com o devido, com a devida atenção, digamos assim, deveriam ter sido tombadas como sítio arqueológico, porque contam a história da mineração de ouro aqui do século XVIII. Na
verdade, aqui em Ouro Preto a coisa mais comum é a pessoa ter uma mina no fundo do quintal. São cerca de 450 galerias mapeadas, né, pela Universidade Federal de Ouro Preto até hoje. Isso, na verdade, não é nem um terço do número de minas que realmente existiu no século XVIII, mas nesse processo da cidade ir crescendo e tomando conta dessas áreas que eram áreas de mineração do XVIII, essas minas acabaram virando parte do quintal da casa de alguém. No caso da mina do Veloso, a diferença é que o Eduardo, que é o atual proprietário desse terreno, quando ele adquiriu o terreno, ele já adquiriu com o desejo de tornar a mina um local de visitação turística e também de pesquisa. Bom, aqui você vai conhecer todo o processo de inteligência africana na extração de ouro no Brasil. É um processo que durou cerca de 120 anos e, ao contrário, né, do que a história do Brasil conta, esse processo não era português. Todo o processo de inteligência para a extração do ouro foi trazido da África, né, por esses africanos que foram escravizados e sequestrados compulsoriamente durante esses 120 anos para fazer aqui um trabalho que envolve arquitetura, engenharia, matemática, hidrologia, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora da serra. Então, são principalmente os povos Fante e Axante, povos africanos que já conheciam mineração, metalurgia e siderurgia, que foram aprisionados e trazidos para cá para repetir aqui um trabalho que eles já faziam na África, né, há mais de 4, 5 séculos antes de Cristo. Já conheciam mineração, metalurgia, siderurgia, já tinham comércio, né, de ferro, ouro, bronze, marfim, com nações africanas e com outros países europeus, incluindo aí a própria Portugal. Por isso, os portugueses já sabiam qual era a fonte, onde buscar, quem detinha o conhecimento para fazer esse trabalho. Muito bem, gente, nós vamos fechar aqui o nosso programa Zip Zap hoje em Ouro Preto, aqui na República Aquários. Nós passeamos pela cidade aí, mostrando o turismo, mostrando o patrimônio arquitetônico da cidade. Fizemos um mergulho lá na mina do Veloso, uma aventura muito legal. E agora nós vamos conversar, então, um pouco com os estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto, porque aqui tem uma característica muito diferente da questão das repúblicas, que são os casarões da UFOP que são cedidos para os estudantes. Bom, vamos ver como é que funciona isso. Vamos conversando com o Og aqui. Og, apelido? Banheta. Todo mundo tem um apelido aqui. Bom, Banheta, me fala um pouco como é que funciona as repúblicas aqui em Ouro Preto. O prédio ele é cedido pela universidade, né? E nós, quanto moradores, nós fazemos a gestão do prédio, né? Se estragou alguma coisa, nós mesmos dos moradores. Isso, nós luz, encanamento, todo mundo tem que piso, preservar, quebrou, então. a gente conserta. Legal. E me fala, quantas pessoas moram aqui hoje? Hoje nós estamos em 23. Eu estou gostando muito desse período inicial aqui na República. A gente aprende a fazer muita coisa, passar um café, trocar a resistência de um chuveiro, pintar, consertar alguma coisa. Coisa que a gente não fazia em casa e aprende aqui. Mesmo, né? Isso. É hora de estudar, é hora de estudar, é hora de fazer farra, é hora de fazer farra. É hora de fazer farra. Tudo muito bem definido. Vou conversar com a Edicana aqui. Edicana, bom, vem lá do norte de Minas e o apelido dele não é outra coisa, não é isso que vocês estão pensando mesmo. Você veio de onde? Eu sou de BH. De BH, tá pertinho daqui? Pertinho, ué. Dá para ir para casa direto. Deu dor de barriga. Você está em casa. Bom, legal. Prazer te conhecer. Prazer. E aí, você, como é que você chama? Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. Você é aquele camarada do cinema, né? Esqueceram de mim, exatamente. Tá certo. Exatamente. Deixa eu te falar, que curso você faz aí? Faço arquitetura e urbanismo. Tá, então tá no lugar certo. Tô, graças a Deus. Nós estávamos falando isso durante o programa, né? Que aqui realmente é uma região de estudo, uma cidade maravilhosa para quem quer entender mais de arquitetura, quer conhecer os detalhes da arquitetura. Realmente, o curso de arquitetura que é muito bom, principalmente pela relação que a gente tem com a cidade em si. A gente está numa área de estudo o tempo inteiro, então tudo que você passa na rua você repara uma coisa diferente, você vê uma coisa nova da arquitetura barroca, e você vai lá na Bauxita, que é onde fica o campus da universidade, aí lá já é a arquitetura mais moderna e tal, então tem essa correlação, você vai fazendo esse link entre os dois tipos de arquitetura que a gente tem em Ouro Preto aqui. Bom, tá aí, ó.
oportunidade que a gente está tendo de conhecer mais sobre Ouro Preto. A gente falou sobre o turismo, mergulhou na mina lá do Veloso e agora fechando nosso programa aqui na República Aquários, conversando com essa garotada, e muita coisa vai rolar no Zip Zap aqui em Ouro Preto, que a gente vai estar fazendo uma série aí com vocês. Bom, vou ficando por aqui, desejando saúde e paz para a turma da República Aquários e aquele abraço. Tchau! Oferecimento Univiçosa, a maior faculdade particular da região.